Olá, eu quero te ensinar a fazer este lindo coelhinho. Ele é lindo, né? Então, separe seus tecidos, retalhos, pedaços de fita que você tem aí guardado e produza lindos coelhinhos para dar de presente ou decorar aí na sua casa. E como agradecimento de você ficar até o final desse vídeo, eu quero deixar um molde de presente para você. Então é só você acessar o link ou me chamar no direct que eu vou enviar esse molde de presente para você. Espero que você goste da aula. Um abraço e até mais! E para você fazer os seus coelhinhos, você vai precisar de tricoline. Aí você vai escolher a cor que você mais desejar. Aqui eu vou fazer no verde, no rosa e no amarelo. Você pode também fazer ele todo em retalho, aí criando coelhinhos diferentes. Você vai ter a liberdade para fazer tanto ele no xadrezinho, no estampado, no floral ou até mesmo numa tricoline lisa. Qualquer tecido que você escolher aí vai ficar muito bonito. E se você está começando e também deseja aprender a fazer este coelhinho, ele vai ser uma ótima sugestão para você começar a fazer. Você pode fazer ele tanto costurado à máquina quanto costurado à mão. Pois a mão, como ele é uma peça pequena, você consegue terminar ele, costurar ele muito mais rápido. E assim você não para, acaba não desistindo por ser uma peça muito grande. Depois da tricolina, você vai precisar de linha, agulha, enchimento e tinta para tecido. Apenas esses os materiais. E também um lacinho, porque por uma falha minha, esquecimento, eu acabei esquecendo de colocar um lacinho aqui no pescocinho desse coelhinho aqui. Acabei até fazendo as fotos e, enfim, eu tô até gravando ele sem o lacinho. Mas aí quando eu finalizar todos estes coelhos, eu coloco o lacinho nele, aí ele vai ficar tão bonito quanto. E para começar a fazer, você vai precisar, né, do seu molde, do lápis 6B. Eu sempre recomendo que você passe seu molde para um papel cartão. E o lápis 6B, eu prefiro mais o lápis 6B, que eu acho que ele é mais barato, em questão de gastos, né? Porque aquela caneta que apaga com ferro, com o tempo, ela acaba, ou muitas vezes já tive experiência, ela não sumida da minha peça. Não sei se foi a marca que eu usei, mas eu não gostei. Então, desde então, eu só gosto do lápis 6B. E uma dica que eu uso para não ficar tão marcada é você não passar tão forte assim no tecido, principalmente quando for tecidos claros. Mas aqui para você visualizar, eu passo um pouquinho mais forte para você enxergar. Então você vai posicionar o seu molde no seu tecido, no lado do avesso, e você vai riscar. Você vai riscar no tecido duplo o corpinho uma vez e as orelhinhas duas vezes. Aqui eu vou riscar elas iguais, mas caso você queira também, você pode colocar um tecidinho liso e o tecidinho... de qualquer forma, a orelha vai ficar bonita você fazendo dessa forma. Depois que você riscou, você vai costurar. Você vai levar na sua máquina de costura e vai costurar toda a sua volta. Tanto você vai costurar em cima do risco, como exatamente eu fiz aqui. Você vai costurar, vai deixar onde vai estar aberto aqui. Então, assim, é um coelho bem rápido, porque você vai na máquina e faz uma única costura. Então, você começa a costurar aqui da parte da abertura, contorna o bracinho. Aqui, olha, para ficar mais fácil, como eu fiz aqui. Eu cheguei até aqui nessa altura aqui da cabecinha, pulei um espaço e continuei e fechei primeiro. Porque eu acho mais fácil, como é uma peça pequena, eu costurar tudo à volta, deixou só abertura para encaixar as orelhas. As orelhas também são costuradas no risco. Depois que eu costurei, eu vou cortar. Depois que você cortou as orelhas, você vira. Eu quero te dar uma dica,
às vezes você não encontra aí na sua cidade, ou você acha caro, enchedor de boneca. Uma opção que eu já usei durante muito tempo, que até foi o meu primeiro enchedor de boneca, que foi esse aqui, olha. Isso aqui, gente, é uma agulha de tricô. Você compra a agulha de tricô na espessura que você gosta. Essa daqui, se eu não me engano, é a 10 ou a 9, eu não me lembro. Mas você chega na loja de aviamentos, você pede a agulha de tricô, tá vendo? Ela é vazada, você corta um tamanho. Aqui, esse tamanho aqui, ela tem, pra você ter uma noção, eu cortei com 25 centímetros. Então, aí você, aqui eu já tenho meu enchedor de boneca. E pra virar, pode ser um cabo de um pincel, pode ser um hashi. De repente, um cabo de pincel desses da Tigre, esses amarelinhos, que eles são super baratinhos. Igual esse aqui que eu uso pra passar termolina nas minhas algumas peças. Ele fica até duro, dá perfeitamente, ele encaixa também. Aqui você vai encontrar também agulhas de tricô que são finas, que dá pra você cortar. Aqui com o hashi é só você virar. Que eu virei, você pode fazer esse processo até antes de cortar ou depois que cortar. Então, aqui eu vou cortar deixando uma sobra de meio centímetro. Você pode usar uma tesoura comum ou uma tesoura de picote. Perceba que onde tem essas curvinhas mais acentuadas, eu dei um retrocesso. Olha pra você ver. Então, retrocesso, então, eu até aproximei bem a costura, tanto aqui, ó, embaixo do braço, quanto aqui no pescocinho. E depois que você virou, você vai perceber aí no seu molde que as orelhinhas, ela tem uma curva. Tá vendo? Ela não é certinha. Olha, ela não é certinha. Então, essa curvinha nós vamos colocar pra dentro. O que eu quero dizer é assim, olha, você vai colocar ela nesse sentido aqui, olha. Porque se você colocar ela virada pra fora, ela vai ficar ao contrário. Então, você coloca ela virada, que eu falo pro centro. Então, aí, onde tá, você vai ter na marcação do molde, onde você vai posicionar as orelhas. Então, você vai abrir aqui, vai enfiar a orelhinha aqui, com essa voltinha pra dentro. E vai ser como você vai fazer um X aqui dentro com as orelhinhas. Eu gosto de pegar o palitinho aqui, olha, e arrumando aqui dentro. Se você jogasse, olha, as orelhinhas contra a claridade, você vai ver que ela forma um X certinho aqui dentro. Então, depois que eu marquei as orelhas, coloquei elas aqui, eu vou prender com um alfinete. Aí sim que eu vou na máquina e finalizo aqui, olha, tá vendo? Aí eu finalizo a costura dando um retrocesso. E ela vai ficar dessa forma aqui, olha. Você fecha. Aí aqui já vai estar todo costurado já essa peça. Agora o próximo passo é virar. Eu vou costurar todos esses passos e assim que eu terminar os 3, eu volto para encher, para você ver como que é o processo que você vai encher este coelho. Esses aqui eu já enchi, mas antes de encher esse aqui, eu quero te mostrar o seguinte. Você não pode esquecer de dar muito bem o pique, olha, aqui próximo da cabeça, principalmente aqui no pescocinho, senão vai ficar, como eu digo, bem engruviado, você vai ter uma certa dificuldade de virar. Agora, depois que você, né, ressaltei que tem que dar este pique, agora é virar a peça. Eu sempre gosto de ir aqui primeiro nos bracinhos, depois nas pernas e por último a cabeça.
Importante deixar aquela sobra onde a gente faz a abertura para isso aqui, ó. Quando a gente embutir, ela vai ficar bem lá dentro, vai ficar mais fácil na hora de fazer o ponto invisível. Agora, você vem com o palitinho, vem abrindo. Você abre bem as mãozinhas, vai lá na parte dos pezinhos. Vem aqui na cabeça. Mesmo depois que você abre, você vai notar que aqui ainda vai ficar um leve engruvinhado. Aí você vai pegar e vai dar essa torcida aqui, olha. Eu sempre falo, onde tem esses pontos, você vai dar uma torcidinha, que olha como que chega no lugar fácil, fácil. Mas pra isso, tanto pra você dar um pique mais profundo e dar essa torcidinha, você tem que fazer um bom retrocesso. Aqui eu costurei com uma agulha número 9 e com a linha de máquina comum. E aqui eu dou umas esticadinhas, olha, e vou sempre dando essa torcida onde tem essas costuras mais acentuadas. Agora, eu vou encher. Quando, caso você esteja com seu enchimento aí mais compactado, igual, por exemplo, aqui, eu tô usando, como eu fiz teste, né, com essas cabecinhas aqui, aí eu tô reaproveitando, né, esse enchimento que tá aqui dentro. Então, eu vou cortar aqui. Porém, quando eu tiro, ele vai ficar assim, bem compactado aqui dentro. Aí, você vem, eu vou abrir aqui, tá vendo? E vou soltando ele, que aí ele fica aquela fibra soltinha novamente. E pra encher, eu sempre gosto da seguinte forma. Eu começo enchendo, pondo um pouquinho de enchimento. Esse é um enchimento siliconado. Lá dentro das mãozinhas, eu vou nas mãozinhas, depois nas perninhas. Depois que eu vou na cabeça. Eu separo um pouquinho. As mãozinhas eu coloco mais só aqui praticamente na pontinha. Eu separo, olha, como se tivesse, ó, uma quantidade dessa, como se fosse uma bolinha. Depois que eu coloquei aqui, olha, nos pezinhos, nas mãozinhas, aí sim, eu vou pra cabeça. E na cabeça eu vou deixar essa cabecinha bem durinha. Quando você vê que a cabecinha já tá bem cheia, bem redondinha, aí é só você completar o restante do corpo. E assim vai ficar. Qualquer coisa você pode girar ela assim na sua mão pra chegar no lugar. O próximo passo, depois que você fazer isso aqui, aí você vem, vai fazendo essa linha de produção. Você, caso for apenas uma peça para decoração, que você vai apenas fazer uma lembrancinha aí, vai fazer uma... presentear algumas crianças, né? Junto com um pacotinho de bombons e quer apenas dar um coelhinho, você pode vir aqui e colar apenas com cola quente aqui, sem deixar a cola quente vazar, e apertando que você vai até ganhar mais uma linha de produção. Agora, caso você queira, né, fazer isso aqui até mesmo para um bebê, ficar segurando, ser algum brinquedinho para um bebê, aí eu recomendo que você faça um ponto invisível aqui, porque como ele é todo em tecido e se vai na mãozinha de um bebê, o indicado é que a mãe lave esse coelhinho depois. Então, o ideal é que ele fique com o ponto invisível. Depois que você já encheu, fez o ponto... Eu vou fazer junto aqui um ponto invisível com você, caso você ainda não saiba fazer.
Ponto invisível é duas coisas, é prática e o segredinho dele, que eu sempre falo em todas as minhas aulas, é que quando você corta, aqui, olha, você deixa a abertura aqui, você deixa aquela margem sobrando, porque isso que vai facilitar você fazer um ponto invisível bonito. Então, eu sempre gosto, entro com a agulha aqui dentro e faço um arremate. Depois que eu gosto, ó, jogar o enchimento pra baixo. E aqui eu vou pegando, olha, nessa beiradinha, bem aqui na beiradinha, e eu vou de um lado para o outro. Eu pego neste lado e neste. Pronto, e assim fica o ponto invisível. Agora é só cortar ali. Agora eu vou te ensinar as marcações para você fazer o rostinho. Ele é um rostinho bem simples mesmo, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer ele. Você pode usar caneta permanente ou tinta para tecido. E também vou deixar uma sugestão bem gostosa aí. Caso você for fazer para criança brincar, o que você pode fazer? Compra um kit de canetinha, kit de canetinha lavável, escolar mesmo, e você monta um kit, coloca aí, pode ser até com 6 cores apenas, das canetinhas. Então, você coloca a canetinha, aqui é lápis de cor, mas vamos imaginar que aqui é um pacote de canetinha, aí você coloca o coelhinho com as canetinhas aqui e faz uma embalagem bem bonita para presentear essa criança ou ser de lembrancinha. E aqui a criança vai desenhar o rostinho do coelhinho do jeito que ela quiser. E depois que a mãe lavar, aquele rostinho vai sair e a criança volta de novo a fazer a mesma brincadeira. Se ela quiser, ela pode até pintar. Às vezes você fizer um coelhinho bege ou branquinho e ela pinta aí o coelhinho da forma que ela desejar. Ou apenas entrega uma caneta permanente que ela faça uma marcação e esse coelhinho, ela usa a sua criatividade e cria ali o rostinho. É uma ótima opção também para ir para as crianças brincarem e soltarem a sua imaginação. E para fazer, né, essa marcação, você pode fazer com tinta para tecido, preta e branca. Eu gosto de fazer essa bochechinha do coelhinho com uma tinta também. Ou canetas permanentes. Aqui, olha, eu já usei, já testei, já lavei. Essa daqui, olha, é da Acrylex. Ela é marcador permanente. Ela é uma ponta dupla. De um lado, você vai ter uma ponta fininha. Outro lado aqui, olha, ela é uma ponta mais grossa. Mas eu quase nem uso, praticamente eu nem uso essa ponta grossa. Tem a caneta Micron, de vários tons, mas a caneta Micron, ela sai com o tempo. Já usei também essa aqui, ó, esse marcador permanente aqui, dessa marca aqui, que você encontra também com facilidade em papelaria. Já fiz peça, já lavei e também não saiu. Então, você tem essas opções aí. E para fazer essa marcação, as marcações é bem simples mesmo, você não precisa ficar presa àquela simetria, ou às vezes vai ser até mesmo essa criança que vai estar fazendo, né? Você vai deixar o livre. Mas se for você vai achar o meio aqui da peça. Você acha mais ou menos o meio aí. Aqui eu marquei, mas você pode vir direto com alfinetes. Eu vou marcar aqui. Você vai achar o meio. E aí, você pode vir com essa régua flexível aqui, olha, e fazer a distância aqui do olhinho que você achar melhor. Aqui eu vou colocar, depois que eu achei o meio, eu vou colocar uma distância entre os olhinhos de 1 centímetro. Aqui eu vou fazer primeiro as marcações com o alfinetinho comum.
Que aí você já tem uma noção bem de como que vai ficar. E a partir dessa marcação, tudo eu vou marcar 1 centímetro. Aliás, eu vou subir aqui, olha, aqui vai ser o narizinho. E daqui mesmo eu já marco a boquinha. Então, ó, aí aqui, olha, tem a cabecinha aqui, olha, do alfinete. Eu faço um contorno em volta com a ponta do lápis bem apontada, que já me dá o tamanho do molinho aqui, ó. Olha, mas você não precisa fazer o olho desse tamanho. Eu vou te mostrar o tamanho que eu gosto, como você pode fazer. Depois aqui, olha, se esse lápis 6B, é só passar uma borracha que apaga. Aqui, onde é o narizinho, eu vou fazer como se fosse um V. Depois, é só você descer uma boquinha. Você pode descer apenas isso, como ele é um bebê, como se fosse um coelhinho filhotinho, você pode só fazer um pinguinho. Mas, se você quiser, você pode descer. Olha, esse aqui eu vou fazer bem a mão livre mesmo. Você já pode descer e já fazer um sorrisinho no coelhinho. E se você quiser, uma sobrancelhazinha. Aí, olha como que fica bem bonitinho. Aí, é só você vir. Se for com uma tinta de tecido, você pode pegar, tem muitos alfinetes aí, você pode pegar um boleador, um cabo de pincel, tem muitos alfinetes que você compra, que são essas pérolas, umas bolinhas. É só você vir na tinta preta e fazer uma carimbada. Com o próprio alfinetinho. Olha, sai um molhinho bem delicadinho. E assim, eu molhei, eu gosto sempre de passar, carimbar, molhar lá de novo e fazer de novo. Que aí eles vão ficar, se ficar um tamanho diferente, é só você aumentar. Deixa eu fazer no vermelho, no rosa. Agora, eu vou limpar essa mão aqui. E com a caneta permanente, eu vou fazer a boquinha. Se você tiver a caneta micron, essas canetas permanentes eu não achei de outras cores. Se você tiver a micron, se você quiser, você pode fazer aqui, olha, o narizinho, eu vou fazer como se fosse um V. Mas você pode fazer também tudo no preto. Agradeço. Só uma boquinha bem simplesinha e uma sobrancelha. Se você não quiser, nem precisa fazer. Agora, aqui, olha, nesse aqui, eu vou fazer pretinho assim, ó. Pronto. Agora, eu só vou deixar secar pra fazer a iluminaçãozinha do olho. Depois que secar, você vem com um boleador ou um pinta-bolinha e você faz 2 pinguinhos com a tinta branca. Pra ficar iluminado assim. Aí, você deixa secar. Depois que a tinta secou, a vez de fazer aqui, olha, as bochechinhas. Eu já adiantei que o mesmo processo que eu fizer em um, fizer em todos aqui. É só essa linha de produção. Olha que gracinha que já fica com as bochechinhas. Para fazer a bochechinha, como que pode ser uma peça que vai para ser lavada, aqui eu tô usando, geralmente eu uso para as meninas, eu uso esse rosa, essa cor tutti frutti.
E agora eu tô gostando de usar para os meninos. Eu ainda vou comprar um tom coral, mas até eu não comprar, eu tô usando até esse mesmo amarelo pele aqui. Eu acabo que eu faço uma leve misturinha aqui entre o sujo do pincel com o amarelo e o rosa. Mas eu vou comprar um tom de coral que fique mais bonito para os meninos. E aqui, olha, é um pincel de maquiagem mais baratinho. Eu só cortei ele aqui em cima para ele ficar certinho aqui. Então, eu mergulho, aqui, olha, eu mergulho aqui na tinta. Só que se você fizer isso aqui de uma vez só ali na peça, você vai estragar. Eu venho num retalhinho de tecido e tiro esse excesso. Eu só sujo mesmo o pincel e venho limpando. Na hora que eu vejo que tá saindo só esse restinho aqui, eu venho e faço a bochechinha. No rosa aqui eu vou ter que escurecer ele um pouquinho mais pra aparecer, pra realçar. Como eu quero uma bochechinha pequenininha, tá vendo que eu tô segurando o pincel aqui pra ele ficar mais redondinho. E depois, eu seguro aqui o pincel e faço só um sujinho, olha, entre a testinha, só pra ficar com esse charmezinho. E esse é o mesmo processo para fazer em todos os coelhinhos, essa bochechinha. Agora, o próximo passo para finalizar, é colocar o lacinho. Agora, para finalizar os coelhinhos, eu quero, assim, te propor várias coisas. Na verdade, você ali na sua gaveta, cheia, aquela gavetinha, aquela caixa que você vai guardando um monte de coisa, você colocar tudo pra fora e ver o que vai ficar melhor aí pros seus coelhinhos. E pra fazer o acabamento, aqui vai ser só um lacinho simples. Você vai poder usar rendas. Aqui eu gosto de pegar pedacinhos de renda, que eu tenho, enrolar em palitinhos de picolé. Fitas, aqui é fita gorgurão estampada, vai ficar legal. De fitas diversas, aqui você pode fazer com fita de cetim comum, fita de cetim estampada, tudo, assim, o que você tiver aí vai dar um acabamento lindo no coelhinho. Pode pegar botões também, esses botõezinhos divertidos, assim, ó, de bichinhos, igual esse aqui tem um trenzinho. Você pode colocar florzinhas também, artificiais, também colada. Aí, se você achar que vai ficar bonitinho também ou se for igual aqui uma coelhinha junto com um lacinho. Enfim, use sua criatividade, dê o seu toque, a sua personalidade aí no seu coelhinho. E eu quero te ensinar a fazer um lacinho assim, bem simples. Você vai pegar, aqui eu tenho... Você pode criar o laço do tamanho que você quiser aí. Aqui eu cortei, foi na verdade até um pedacinho de tira, um retalho que eu tinha. 24 centímetros. Aqui eu só vou aparar as pontinhas. Eu vou até fazer essa quina aqui e vou selar as pontinhas. Aí você separa aí uma agulha e linha. Você marca o meio dessa fitinha. Depois que você marcar o meio aqui, pra ficar até mais fácil pra você não errar, você vem aqui e marca o meio aqui também. Você vai fazer essas 3 marcações. O meio e depois achar mais o meio aqui da sobra. Bom, eu perdi aqui o meu meio. Deixa eu colocar aqui pra não perder. Porque quando você marca o meio aqui dessa sobra, aí você vem com o meio e encaixa aqui, olha, tá vendo? Os lacinhos vão ficar tudo do mesmo tamanho, você não vai ter dificuldade nenhuma. Aí, quando você fizer assim, aí é só você vir com uma alinhavo. Eu gosto de vir aqui, ó, com um pontinho que é bem rápido mesmo. E franzir. Aí, eu gosto de passar aqui, olha, a linha aqui. E olha que lindo, fica um laço muito bonitinho. Aí é só você dar um pontinho aqui. Pra fazer o acabamento aqui, você pode pegar um pedacinho de fita e dobrar e colocar aqui. Você pode colocar um botão, se for um lacinho de menina, você pode colocar
uma florzinha em cima. Aqui, olha, eu vou já costurar direto aqui no pescocinho dele. Eu não vou nem colocar, você pode até colocar mais uma fitinha aqui, mas como ele é bem pequenininho, ele já vai ficar bonitinho aqui. Se você, esse coelhinho for apenas realmente para decoração, se você quiser acelerar o processo, você pode colar. Aqui eu vou costurar. E pra dar um acabamento aqui, ó, em cima desse pontinho aqui, pra não ficar feio, eu vou escolher um botão. Coloquei o botão, olha que gracinha que ficou. Aqui eu coloquei um botão comum mesmo, que eu achei que ficou mais bonitinho. Mas poderia também ter colocado este botão de carrinho. Olha que charmezinho. Se caso você não quiser que ele fique com a orelhinha assim pra cima, você pode dar um pontinho, que aí ele vai ficar também com essa orelhinha mais dengozinha aqui, tá? Fica a sua opção. Agora, o próximo, vamos ver qual que vai ser o próximo coelho. O amarelo, eu fiz o mesmo lacinho do azul, porém, só que junto eu coloquei uma rendinha de algodão. Agora, é só alinhavar e fazer da mesma forma que eu fiz com o azul. Também vou colocar um botão no meio. Da mesma forma que eu fiz aqui, do azul, vou fazer com o amarelo e colocando um botão. Todos eles vão ter um botãozinho no meio. Só que eu só vou mudar as cores de acordo com cada cor de coelhinho que eu fiz. Nesse aqui, eu vou colocar... Neste, eu já vou colocar um botãozinho de pezinho. Achei bonitinho, vou colocar uma borboletinha aqui. Só fui mudando a fita de acordo com o que eu tinha aqui em casa. Aqui, por exemplo, eu usei um pedacinho de fita de gurgurão com uma fita de cetim, porque se eu fosse usar apenas essa verde, ela iria ficar da cor, né, desse verdinho, então eu coloquei para dar esse contraste e textura também. Poderia fazer também todas elas dessa forma, com uma rendinha, mas eu quis fazer em opções diferentes para você aí ver o que dá pra gente aproveitar. Dá também para você cortar a tira de tecido, rasgar, na verdade, fazer com a própria tira, com sisal. Neste momento eu não tenho sisal aqui, mas dá para fazer com um lacinho de sisal que vai ficar um charme. Aqui eu usei também duas fitas de cetim, uma fita de cetim e uma gurgurão. Aqui eu coloquei um coraçãozinho. Aqui, ó, eu poderia deixar as fitas, quando eu dei o lacinho, elas estavam juntas, eu só separei. Olha, se eu encaixar, ela vai ficar assim. Mas eu posso também fazer e deixar ela soltinha, cada uma para um lado. Aí, nesse momento, é só você realmente usar a sua criatividade e criar o coelhinho aí da forma que você desejar. E o coelhinho já está pronto. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu comentário, de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o link. E lembrando que para você adquirir este molde, eu vou deixar ele de presente para você. É só você clicar no link que vai ficar abaixo aqui da descrição do vídeo. E também não se esqueça de deixar uma sugestão de um vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Um grande abraço, obrigado por você ter ficado até o final, até a próxima!